agora em comunhão com os nossos irmãos. Eu quero começar, né? As pessoas estão se conectando, não há problema, porque eu queria começar um pouquinho hoje a gente fazendo algumas instruções, né? Apresentando um pouquinho o nosso projeto. Primeiro eu quero agradecer ao pastor Renato, ao pastor Davi pela confiança, né? De eu estar aqui hoje, aqui frente às igrejas. Eu quero agradecer as pessoas que estão conectadas, que são de cada uma dessas igrejas. Nós temos pessoas de outras igrejas também, pessoas que se interessaram por esse projeto, por esse estudo, né? Eu creio que esse é um momento, né, onde a gente pode ter uma experiência muito diferente, uma experiência com Deus que você nunca teve. Vai depender de você. A primeira coisa que eu queria falar sobre esse projeto, antes mesmo da gente orar, né? A gente vai fazer uma oração antes de entrar no estudo, é que esse é um projeto pessoal. Esse é um projeto pessoal. Não é um projeto que você vai pensar no seu marido, na sua filha, no seu irmão. É um projeto para a sua vida. E se você está conectado agora aqui, é porque Deus está te chamando para uma experiência diferente com Ele. Eu não conheço, né, a maioria das pessoas que estão conectadas. Creio que a gente vai ter oportunidade de ter, né, um momento aí presencial. Se Deus quiser, logo, logo, com muito prazer, eu terei de estar com vocês presencialmente. Mas uma coisa eu posso afirmar, e eu tenho certeza que o pastor Davi e o pastor Renato vão concordar comigo. Eu sei que você tem algo para receber de Deus na sua vida ainda. Você tem degraus a subir na sua vida espiritual. Eu não sei, não importa se você tem 30 anos de convertido ou você se converteu há 2 meses atrás. Não importa se você está conectado em Deus ou você está meio afastado da presença de Deus. Não importa. O que eu posso afirmar é que tem mais de Deus para você receber. E esse é um momento, uma porta que você pode aproveitar para ter uma experiência diferente com Deus, de crescimento na presença de Deus, né? Nós estamos aqui com uma proposta, né, vinda do coração, a princípio do pastor Renato, né, e junto com o pastor Davi, para a gente fazer o estudo desse livro chamado Retorno à Santidade. Não se preocupe se você não tem ainda esse livro. A gente tem outra capa, é o mesmo livro, mas com essa capa, ok? São 2 capas, é o mesmo livro. Não se incomode se você ainda não tem esse livro na mão. Não tem problema. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns textos da palavra, fazer uma introdução ao livro, não há problema. Eu vou colocar no nosso grupo um link aonde você pode se cadastrar e baixar o livro em PDF, se você não teve acesso ao livro no papel. Mas o pastor Renato está providenciando, né, os livros no papel. Você pode entrar em contato com ele, procura lá no grupo, pastor Renato, e ver como que você consegue adquirir esse livro, né? Mas você consegue fazer esse material e a gente vai passando material para que você consiga estar conectado com a gente. Alguma coisa que eu queria falar, a gente formou um grupo no Zap, espero que você esteja nele. Se você não está, procura seu pastor ou faz um contato aqui para poder a gente incluir você. Esse grupo, ele tem um objetivo, o objetivo da gente trocar informações sobre o nosso estudo. Então eu queria muito que você tivesse conectado nesse grupo de uma forma diferente. Esse grupo não é para dar bom dia, boa noite, não é para falar do problema da pandemia, não é para falar do problema das tragédias que estão acontecendo por aí, não é para falar dos problemas políticos de um ou outro governante. Esse grupo é para a gente falar sobre santidade. Então eu queria que ao acompanhar o estudo do livro, Deus falasse com você através de um texto bíblico, Deus falasse com você através de algum texto do livro, e aí você pega no grupo e coloca lá: olha, gente, esse texto aqui, como falou o meu coração? Ou coloca: eu não entendi bem o que o autor quis dizer com isso aqui, para que a gente possa trocar essas informações. Com isso, você vai estar acordando quem não pegou o estudo ainda para ler. Você vai estar influenciando vidas. Você vai estar assim, agregando conteúdo ao nosso estudo. E tornando esse estudo não um estudo dominical. O nosso objetivo não é estudar aos domingos. Hoje, o nosso encontro aqui, que será pelo menos pelos 4 próximos domingos,
é apenas um encontro das ideias, né? O grande diferencial desse estudo vai ser aquele momento que você vai ter com Deus através do livro, né? Então eu queria te desafiar a tirar um tempo todo dia para estudar o livro e para ter um momento de comunhão com Deus. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter o livro, se você não tiver o livro físico, pelo menos diariamente, inclusive além do grupo, eu fiz uma lista de transmissão, então eu estou passando uma mensagem que eu pretendo que seja diária para também te dar aquele up, aquela levantada, uma cutucadinha para você buscar o estudo do livro. Então a ideia é que você pegue um texto bíblico diariamente, né, do livro, e você estude, você leia e você faça o seu momento com Deus. Eu queria recomendar que você tivesse um caderninho junto com o livro. É muito importante que a gente possa escrever. A Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a Bíblia, a gente estudou isso nos últimos domingos, né? Quando a gente estudou sobre a formação do cânon bíblico, a importância de ter a palavra de Deus no papel é justamente para que a gente possa trazer a história à volta. Então é importante que você faça a sua história também com Deus, que você escreva a sua história com Deus. Como? Tenha um caderninho, um papelzinho dentro do livro e aí comece a anotar as coisas que te chamam a atenção. Eu gosto de marcar. Gente, o livro, ele é para ser, assim, mastigado. Então você pega seu livro, você marca, você escreve e aí você bota um papel dentro, coloca um caderninho. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui tá pertinho meu, por exemplo, esse caderninho aqui é um caderninho para mim, por exemplo, que eu anoto sermões e livros. Então eu vou comprando cadernos e quando acaba eu boto outro. Aqui tem um caderninho cheio de anotação, porque eu vou assistindo um sermão e colar sermão não é pecado, né? Colar na escola é pecado, mas colar sermão, tá, pastor Renato, pastor Davi, não é pecado. Então eu ouço o sermão, faço as minhas anotações, porque quando eu vou preparar um sermão eu já tenho um monte de material. E quando às vezes eu não estou inspirada, eu estou meio assim desligada, eu busco esse material, leio, isso tudo vai me acendendo e vai trazendo à memória aquilo que é bom. Então não deixe esse livro ficar só no papel. Faça o seu livro também, escreva o seu livro, ok? Então tenha um papelzinho, uma caneta sempre junto com o livro, seu kit, e tire um tempo diário. Aproveite, se for de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, não importa. Veja o melhor horário que você possa se conectar sozinho. Agora eu quero fazer um alerta. Esse horário é um horário que você deve se conectar sozinho. Nem é para conectar com o marido, com o filho. Você pode ter um momento de dinâmica familiar para estudar o livro. Mas eu queria te dizer que esse momento, aonde você vai fazer um retorno à santidade, aonde você vai buscar a presença de Deus de uma maneira diferencial, o ideal é que você faça isso sozinho. Por quê? Tem coisas que você quer confessar só para Deus, né? Tem momentos que você quer chorar só diante de Deus. Aí o maridão tá aqui, ó. Esse livro aqui é show, vale a pena, pré-requisito do crente, né? Você sabe o que é salvação? Você sabe como foi a salvação, como era a salvação no Antigo Testamento? É isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje, né, com o EBD Jovem. Deus abençoe a todos vocês. Fica com essa menina aí, que ela é fera. Aqui assim, agora ele tá indo para começar EBD no outro quarto. Expulsei ele aqui do nosso quarto. Ele vai pro quarto da minha filha para fazer EBD da igreja, da classe jovem, que ele é o professor, meu marido Davi. O outro já vai para o EBD e assim a gente aqui, cada um numa sala, né? Bênção pura. Vou ver se eu consigo arrastar ele um dos dias aqui para falar pra gente também, que é uma bênção. Então você vai ter esse momento com Deus. Tira meia hora, pelo menos meia hora. Se tira uma, duas, melhor. Mas tira meia hora. Marca no relógio. Pega o teu livro. Ora a Deus, peça que Deus fale com você. Leia o capítulo proposto. Esse não é um livro para você ler inteiro. Esse é um livro para você ler pedacinhos. E acompanha, a gente vai fazer uma leitura juntos. Então assim, todo dia eu vou dizer qual o pedaço que a gente deve ler, né, a semana. Então nessa semana a gente leu a introdução. Agora a gente vai entrar em outra fase, né, depois. Então essas são as considerações assim que eu queria deixar com você, né, nos primeiros 10 minutos, sobre como que a gente vai absorver esse livro da melhor maneira possível. E a gente vai ver isso agora através da palavra de Deus.
Espero que eu tenha lembrado de tudo, assim, pelo menos das considerações. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Uma coisa muito importante. Muito importante, gente. Muito importante. Esse é um livro difusor da tua vida, sabe? Divisor de águas. É aquele livro que ele pode te levar a um lugar diferente do que você já viveu. Isso eu digo com toda certeza do mundo. Mas só que a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente esteja nesse lugar diferencial. Ele não quer que a gente se aproxime da presença de Deus. Ele não quer que a gente viva no sobrenatural de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar empecilhos. No momento que ele vê você estudando a Bíblia, no momento que ele vê você separando tempo, investindo na presença de Deus, no momento que você vê Deus falando com você, ele vai criar muita coisa. Vai alguém te chamar na hora que você tirar separado. Você vai ter um aborrecimento. Você vai se criar um desentendimento com algum amigo da igreja. Você vai ver alguma coisa que você não gostou, porque o inimigo vai tentar te levar para longe desse projeto. Você vai enfrentar uma batalha espiritual. Então, só existe uma arma contra a batalha espiritual. É a oração. Então, eu queria também que você, nesse momento agora que a gente vai começar orando ao Senhor, que você peça ao Senhor, e agora eu te peço que agora você, para tudo que você está fazendo, até de fazer os comentários, bom dia para todo mundo, mas eu queria que você agora se colocasse diante da presença do Senhor. Eu queria que agora você tivesse uma conversa com Deus rápida, direta, para que você agora pedisse que Ele pudesse te conduzir a decisões, para que você possa caminhar e receber, né, algo especial de Deus dentro do estudo do nosso livro Retorno à Santidade. Abaixa a tua cabeça onde você está. Comece uma oração simples com o Senhor, clamando pela presença dele. Não existe modo melhor do que a gente começar exaltando o nome de Deus. Atrair a presença de Deus através de elogios, né? Declarando quem Deus é na sua vida. Né? Aquele momento que a gente fala, Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, glorificado seja o Teu nome. Somente, Senhor, Tu é que reinas nessa terra. Tu estás dirigindo tudo. Tu és o Criador de toda a terra. Tu és aquele, meu Deus, que me criou. Teu amor, Senhor, transborda sobre as nossas vidas. Deus faz morada aqui na minha casa. Faz morada na minha vida. E agora, trazendo a presença do Senhor para junto de nós, você vai começar a pedir ao Senhor que Ele possa abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, para que você possa absorver o conhecimento bíblico, os princípios bíblicos que estão neste livro. Peça a Deus que você consiga ter momentos a sós com Ele, que você nunca teve. Que você, se você já fica 15 minutos com Ele, que você fique meia hora. Se você fica meia hora, que você fique uma. Se você fica uma, fica duas. Mas que você possa, né, fazer uma aliança com Ele nesse instante, para que você possa fazer um estudo profundo e que possa retornar e que possa caminhar na santidade. Faz uma oração pessoal com Ele, do seu jeito, com as suas palavras, como o teu coração está pedindo agora. Peça que você possa entender, ouvir a voz dEle nesses momentos, nesse mês, para que você possa ter um diferencial. Peça agora para que Ele possa colocar no teu coração alguém que tenha muita intimidade com Ele, que você conheça, para que ore por você. Você precisa de um intercessor. Você vai precisar de um intercessor nessa jornada. Aquela pessoa, aquela amiga da igreja, a sua mãe, o seu esposo, não sei quem, mas aquela pessoa que você sabe que tem uma relação com Deus, de simplicidade, de oração. E essa pessoa, você vai procurar ela hoje à tarde, vai dizer, por favor, eu preciso de um intercessor nesse mês, especialmente nesse mês, enquanto eu estiver estudando, para que nada possa me tirar do caminho de viver uma experiência sobrenatural com Deus. Peça que Deus te mostre quem é o intercessor que você precisa. Para estar acompanhando você nesse processo, né? Peça a Deus pela minha vida, né? Peça a Deus para que eu possa transmitir a palavra, né?
possa me preparar e transmitir a palavra para que você possa receber e que eu possa ser um instrumento. Peça a Deus pelos seus pastores, para que possam tirar suas dúvidas, para que possam estar prontos para se aconselhar, para que possam estar dispostos, que eu sei que eles estão, mas que Deus possa colocar palavras mais sábias ainda na boca deles para acompanhar você nesse projeto. Deus querido, Pai amado, muito obrigado por todas as pessoas que estão conectadas agora, por todas as pessoas, meu Deus, que decidiram hoje rumar, meu Deus, caminhar mais perto de Ti, meu Deus. Queremos, Senhor amado, ser a diferença. Queremos nos colocar na brecha, Senhor, para mudarmos, meu Deus amado, o Brasil, mudarmos o mundo através da nossa oração. Mas para isso precisamos caminhar e entender que precisamos fazer algumas coisas. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, corpo, alma e espírito, meu Deus, nessa tríade, para que conectados a Ti, possamos mudar as nossas vidas, meu Deus amado. Faz-nos instrumentos Teu. É o que pedimos e agradecemos e oramos. No nome santo, poderoso e glorioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Bom, vamos lá. Foi dada a largada. Todo mundo, pelo menos que tá no grupo, se você não tá, né? Eu falei assim, vamos lá, conecta aí, coloca se você não tá no grupo. Procura seu pastor, coloca um recadinho pra gente se colocar. Recebeu por dia, né, os últimos 4 dias, um texto bíblico, um versículo bíblico. Então, um dos pontos fundamentais do nosso estudo é que todo dia você medite sobre um texto bíblico. Eu não estou dizendo para você ler um texto bíblico, que eu acredito que você já leu um texto bíblico por dia. Eu estou te convidando a meditar profundamente no texto. Então, a gente vai fazer a sugestão de um versículo. Obviamente, você vai ler o livro também nesse período da semana, aquele pedaço do livro que você vai ler durante a semana. E eu vou te dizer o pedaço que você vai ler na semana que vem. Mas você vai meditar naquele texto do dia. Então, meditar, eu já coloquei, ler de manhã, ler mais tarde, ler, copiar o versículo, publicar o versículo para alguém, ler de novo mais tarde e meditar até que aquele verso entre, né, no teu entendimento, no teu coração e você consiga tirar dali algo que Deus quer falar com você. Retorno à santidade. Hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia, tivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos abrir alguns textos que nem estão aqui no livro, ok? Hoje, especialmente, a gente vai falar um pouquinho de um texto em Isaías 58. Então, abre a sua Bíblia, Isaías 58, pega lá, você vai ter... É bom ter o kit, né? O kit de canetinha colorida, lápis, caneta, não importa, régua, e marque aquilo que falha o seu coração. Não tenha pena de marcar a tua Bíblia. Isso vai te ajudar depois na leitura, você mexer na Bíblia e ver, né, o que Deus está falando e aquilo saltar aos teus olhos. Mas antes de ler Isaías 58, enquanto você está abrindo, eu vou ler um texto que tem no nosso livro, que fica em Ezequiel 22:30. Esse tem no livro. Ezequiel 22:30 diz assim, uma profecia, né, do profeta Ezequiel. Diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não destruísse, mas ninguém a achei. Vou ler de novo, tá? Vamos lá, vamos ler de novo. Busquei dentre eles um homem. Deus está falando, ok? Deus está falando que ele buscou um homem que estivesse tapando o muro, né? A gente tem outra versão que diz que ele estava andando pela terra, né? Quando você olha o texto todo, que ele caminha pela terra buscando alguém que esteja na brecha, né? Perante ele, ou seja, em busca a ele, orando a ele, conectado a ele, clamando a ele. E ele não encontrou ninguém que tivesse pedindo para que não houvesse a destruição da terra. Hoje, o chamado que Deus está fazendo, como fez lá há milhares de anos atrás, como ele profetizou, a gente sabe que a Bíblia ela é atemporal. Então, toda profecia que está lá, ela serve no dia de hoje. E às vezes a gente se espanta como os textos são atuais, não é verdade? O que a gente encontra na palavra são textos
que a gente está, situações que a gente está vivendo hoje, nesse momento. Então, Deus hoje está falando conosco, com o nosso grupo aqui. Agora nós estamos em 57 pessoas. Thaisinha, minha amiga linda do coração, tá aí conectada, né? Uma mulher de Deus, de oração. E Deus está falando para cada um de nós. Ele está olhando, andando pela terra, buscando alguém que esteja orando, pedindo, clamando para que ele não destrua essa terra de corrupção, essa terra de pecado, essa terra de dor, de violência. E eu espero que hoje ele esteja falando assim: eu tô vendo um grupo de 57 pessoas que estão me buscando. E por conta dessas 57 pessoas que estão conectadas agora, eu vou parar com os meus planos de destruição. E eu vou ouvir a oração que esse povo está fazendo. E eu vou ver aonde esse povo quer chegar. Para que eu possa abençoar a terra do Brasil. Para que eu possa abençoar o Rio de Janeiro. Para que eu possa abençoar as nossas cidades aqui de São Gonçalo, Niterói e arredores. E possa curar a pandemia. E possa curar o problema social, e possa curar vidas emocionalmente, e possa resgatar vidas espiritualmente, usar pessoas. Essa é a nossa proposta, que nós possamos ser esse braço, esse instrumento que Deus está procurando hoje, andando sobre a terra. É isso que eu quero ser, e eu espero que seja isso que você hoje queira, esteja buscando nessa manhã de domingo. Voltar à santidade, entrar no caminho da presença de Deus, conectar diretamente com a fonte de poder que cura, com a fonte de poder que faz milagres, com a fonte de poder que transforma, que abre o mar, que move montanhas e que está à nossa disposição hoje, agora. Eu quero te convidar a se conectar a esse Deus e ser o instrumento que Deus está buscando sobre a terra, porque Ele está buscando uma ajuda sobre a terra. E aqui, né, óbvio que a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso grande manual, né? A palavra de Deus é o manual para encontrar isso. Mas aqui eu tenho o Dr. Gregory Fritzl, que, né, montou um livro, e o que eu mais gosto desse livro é que ele é totalmente baseado na Bíblia. Você vai encontrar dezenas, eu acho que centenas de textos da palavra que vão nos ajudar a caminhar nessa direção para sermos diferencial na presença de Deus. Vamos embora nessa jornada? Vamos caminhar nessa? Então vamos ver, vamos entender um pouquinho do que Deus, né, quer para nós. Eu tô aqui... Ih, gente, acabei ligando aqui a música. É porque eu botei no computador, porque aí aqui eu não preciso ficar de óculos, porque aí eu botei o texto bem grande no computador aqui. Mas eu tô aqui lendo a Bíblia, tá? Só tô com a Bíblia aqui. Agora você pode fechar o livro um pouquinho e você vai abrir Isaías 58. Então abre, né, o seu texto de Isaías 58 pra gente ler, fazer uma leitura e entender um pouquinho o que Deus quer pra nós, né? Controlando o nosso tempo aqui, tá bom. Vamos lá. Isaías 58, né? A gente vai trazer uma profecia, outra profecia bem atual. Parece aquele profeta que, né? O Billy Graham falava assim, né? Que a Bíblia ela é tão atual que parece que a gente está lendo, que ela é mais atual do que o jornal de hoje, né? O Billy Graham falava assim. E é bem verdade, né? A Bíblia ela é muito atual. Então, é como se tivesse sido escrita... Ela é escrita para todas as gerações, mas é como se esse livro tivesse sido escrito hoje. Então aqui Isaías 58 começa falando assim: clama em alta voz, não te detenhas. É Deus mandando Isaías clamar em alta voz, gritar, para que todo mundo possa ouvir. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Hoje a gente está trazendo essa proposta de um livro que vai fazer esse trabalho na nossa vida, vai anunciar os nossos pecados, vai assim fazer com que a gente possa ter se ligar em coisas que talvez a gente nem veja como pecado. Mas é esse o clamor, né, que Deus está falando para Isaías fazer agora. E eu creio que esse foi o clamor que o Dr. Gregory recebeu. Então aí Deus fala assim:
Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não os sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Será que esse é o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Então, o que Deus está falando, né? Aqui, mandando Isaías falar. Eu vejo isso assim muito claramente, e eu gosto de falar assim que gosto de olhar a Bíblia, eu já falei assim, que eu gosto de ler a Bíblia como se fosse para mim, né? Quando eu leio um texto, eu vejo assim meu nome escrito ali. Eu não leio a Bíblia como um livro de história. Eu leio um livro como um diário que Deus escreveu para mim. Sabe? O manual que Deus escreveu para mim. Me desculpe você, mas a Bíblia foi escrita para mim. E eu espero que você tenha essa visão particular própria assim. Então, quando eu olho isso, eu falo, caramba, sou eu escritinho. Quantas vezes nós, né, temos ido à presença de Deus, tá? E a gente começa as nossas orações e a gente liga o jornal e vê uma violência de um menino que caiu do 9º andar, a gente vê um homem morto por um policial, a gente vê diversas violências que, de certa forma, nos revoltam e a gente começa a questionar a Deus e fala, Senhor, eu vou à igreja. Oh, meu Deus, eu entrego dízimo. Oh, Senhor, eu sou uma pessoa tão boa. Eu ajudo os pobres. Oh, eu publico no Facebook quando eu vou lá dar a minha oferta. Eu tenho lá no Instagram aquela foto quando eu fui ajudar um mendigo. E olha, eu fiz isso, eu estou fazendo jejum e contei para todo mundo que eu estou fazendo jejum. Você conhece alguém assim? Eu estou em jejum. Aí conta e publica no Instagram e bota uma foto lá, não é? E quantas vezes a gente está conclamando o meu eu e a gente nem percebe que a gente está vivendo sob uma religiosidade para viver de aparências. Na verdade, a gente não está fazendo nada para Deus, a gente está fazendo para nós. A gente está fazendo como uma base de troca, a gente está fazendo para parecer ser uma pessoa boa, a gente, na verdade, está aguardando elogios, a gente quer que o pastor elogie a gente quer que o irmão do lado veja muita santidade na gente, e a gente se veste de uma forma, a gente anda de uma forma, e infelizmente, Deus está olhando para nós e dizendo assim, você está fazendo isso para você, não é isso que eu estou pedindo para você. Eu não estou pedindo, para mim não tem valor nenhum que você se vista de saco de cinza, que é como as pessoas faziam, né? Lá na lei, lá no período bíblico, se vestir de saco de cinza para fazer um jejum. Não que aquele jejum não fosse verdadeiro, porque muitas vezes era, quando os reis, profetas faziam isso, mas o que aconteceu é que essa religiosidade se tornou uma forma de ter uma aparência de vida cristã e não de ser verdadeiramente um servo de Cristo. Então Deus hoje está batendo e falando assim, acorda, acorda, porque essa vida que você está levando hoje não é aquilo que eu quero para você, não é aquilo que está me favorecendo em nada, não é aquilo que está mudando o mundo. Isso apenas está trazendo uma aparência. E aí ele vai além, né? E Deus, ele sempre traz a solução. Ele realmente nos exorta, porque a palavra de Deus nos exorta, ela nos mostra, mas ela vem com a solução. Ela mostra o problema, mas ela mostra a solução. E aí a sequência do nosso texto diz isso, né? Então, não adianta a gente questionar a Deus, por que a gente está vivendo isso? Por que está acontecendo isso? Por que nossas almas estão aflitas? Por que a gente jejua e não resolve nada? E aí Deus vem e diz assim, será que esse que é o jejum que eu escolho, né?
Será que você está se inclinando a tua cabeça, se vestindo de saco de cinza? Será que é isso que é aprazível ao dia do Senhor? E aí Deus ele vem e fala assim, deixa eu te explicar o que eu quero. Deixa eu te mostrar o que é verdadeiramente um caminho de santidade. E aí ele fala, não é esse o jejum que eu escolhi? Primeiro, que soltes as ligaduras da impiedade. Solte as ligaduras da impiedade. Desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? É uma pergunta, né? Então Deus está falando assim, sabe o que eu escolhi como um verdadeiro jejum? Que você solte as ligaduras da impiedade. E aí é aquele momento que eu falei assim, que esse é um estudo pessoal. É o estudo do espelho, né? É você agora se desligar dos outros. É agora você parar de falar, ah, mas o político tal que faz assim. Ah, mas meu vizinho é assim. Ah, mas o problema é meu chefe. Não. Eu vim aqui dizer assim, o problema é você. O problema sou eu, na verdade, né? Só tô mostrando aqui. O problema sou eu. E você precisa ler esse texto, você precisa entrar nesse estudo olhando para dentro de você. Olhar para dentro. Ligação aqui. Desculpa, entrou aqui uma ligação, não sei o que está acontecendo. Se você não estiver disposto a entrar dentro de você, entrar no seu interior e olhar para você e corrigir aquilo que tem em você para ser corrigido e ver, né, aquilo que precisa ser corrigido, não adianta. Você está no lugar errado, né? Se você está buscando outra coisa, tudo, você precisa. Tá entrando aqui uma ligação, não sei o que é, mas eu tô desligando aqui. Então, o que Deus está falando assim, sabe aquelas ligaduras da impiedade? Sabe aquele momento que você está julgando o outro? Sabe aquele momento que você está deixando de ter amor ao próximo? Sabe aquele momento, aquilo que só você sabe? E Deus está olhando para você e dizendo, você sabe. Você que está aí, você sabe o que está acontecendo. É isso que eu quero que você libere agora. E você precisa liberar agora. Os nossos estudos, o nosso projeto desse mês é um projeto de liberação, é um projeto de limpeza, é uma faxina profunda que você precisa fazer. Você precisa soltar essas ligaduras dessa impiedade. Sabe o que é impiedade? Às vezes a gente confunde, a gente vê na palavra, a palavra piedade em vários lugares da Bíblia, né? Que a gente fala um homem piedoso, e a gente pensa que piedade é ter pena. Porque a palavra parece, né? Tem nada a ver. Piedade na Bíblia, né? A palavra piedade tem a ver com o homem que busca as coisas de Deus. Tem a ver com aquela pessoa que está na presença de Deus. Então, quando a Bíblia menciona esse homem é um homem piedoso, é um homem que está conectado com Deus. É um homem que está seguindo os princípios de Deus. Então, aqui Isaías está falando uma palavra de Deus dizendo que você precisa soltar as ligaduras da impiedade. Ou seja, você precisa ser piedoso. Ou seja, você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus. Esse é o chamado, gente. Esse é o chamado que hoje nós estamos aqui nos propondo, todos que estamos aqui agora e muitos outros, para buscarmos a presença de Deus. É essa piedade que nós vamos buscar, não é a piedade de ter pena, é a piedade de estar na presença de Deus. Desfazer as ataduras do jugo, né? O jugo, né? Aquilo que a gente faz limitar a religiosidade e, na verdade, ir buscar diretamente da fonte aquilo que Deus quer para nós. Deixar livre os oprimidos. Quantas vezes, né, a gente está oprimindo mais do que abençoando? Sabe, a gente se coloca muitas vezes num pedestal por já ter conhecido a palavra, por seguir os princípios da palavra, e a gente se acha superior àquele que, entre aspas, está em pecado, porque nós não estamos, né? A gente se acha realmente, né, o perfeito, e Deus está nos chamando para a gente liberar esse oprimido, né? Liberar esse oprimido. Como? Ele continua, não é também que repartas o teu pão com faminto? Repartir o pão com faminto, né?
como a Bíblia faz uma conexão muito forte entre alma, corpo e espírito, então não há a integralidade, né, do homem como um todo. É uma visão bíblica, não há essa visão de secularidade, de pensar que eu como advogada, sou advogada, mas eu como pregadora, na igreja eu sou pregadora, não existe isso para Deus. Eu fazendo um exercício quando deveria estar fazendo, né, não é o caso, mas eu sou uma outra pessoa, uma atleta, não. Eu sou integralmente, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito tem que estar conectado com Deus em um só momento. Então a palavra de Deus, a gente falou isso até semana passada, ela usa essas figuras de linguagem para que a gente entenda que é uma conexão. Então, tanto ele está falando que eu preciso repartir o meu pão com o faminto, quando eu estou falando do pão, comida, que eu preciso repartir. E muitas vezes eu estou aqui muito bem e não estou preocupada que o meu vizinho está com fome, né? E isso é um termômetro que tem alguma coisa errada na minha vida. Como eu tenho essa figura como o pão que eu preciso repartir com o faminto? É o pão espiritual. Eu tenho acesso à palavra de Deus, eu tenho acesso a um pastor, eu tenho acesso a bons estudos, a bons livros e eu não estou repartindo esse pão. E às vezes a gente está tão fechado no nosso mundinho, tão fechado na nossa conexão aqui pessoal, que a gente esquece de pensar no próximo, né? Ele está falando que eu não estou recolhendo em casa os pobres abandonados. E eu gosto quando ele fala que quando a gente vê o nu, a gente cubra e não escondas da tua carne. Eu acho bom isso porque a gente não está falando da mesma forma só o nu na roupa física. Aquele que está em pecado. Você já notou como a gente tem a tendência, né, de querer contar o pecado do outro? E às vezes a gente até usa a Bíblia, fala, irmão, vou contar uma coisa para vocês agora. Você sabe o que aconteceu com a filha de fulano? Você sabe o que aconteceu com o marido da nossa irmãzinha lá da igreja? Vou contar só para você orar por ela. Mentira. Né? A gente quer... Parece que contando o pecado do outro, eu pareço mais santa. Então a nossa tendência sempre é valorizar o nosso eu. E Deus está chamando e dizendo assim, você precisa cobrir aquele que está nu. Aquele que está em pecado, eu não estou falando para você encobrir o pecado dele. Você precisa cobri-lo. Você precisa abraçar esse irmão e dizer, meu irmão, você errou, mas eu estou aqui para te ajudar a levantar. Eu estou aqui para te dar a mão e te ajudar a caminhar. Eu estou aqui para dizer que eu não estou te julgando pelo pecado, mas eu quero te amar por quem você é, não pelo que você fez. Porque é exatamente esse amor que Deus demonstra para nós. E é isso que Deus está falando aqui. Eu quero te levar a um lugar de santidade, que você não olhe mais alguém como uma pessoa em pecado, nua, faminta, mas que você possa fazer parte desse mundo que precisa da minha presença, né? É o que Deus está falando para nós. Mas como Deus, ele é tremendo, poderoso, maravilhoso, ele sempre traz uma promessa depois do pedido, né? Ele nos exorta, ele nos dá a direção, ele nos corrige, nos exorta, nos dá a direção e depois ele fala, agora você vai ganhar com isso. Você vai ganhar o quê? E aí o texto continua dizendo assim, então romperá a tua luz como alva. E a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Eu sou apaixonada por esse versículo. Vejam o que Deus está falando hoje. Quando você buscar a presença do Senhor, quando você estiver amando o seu próximo, quando você se mostrar piedoso, ou seja, lendo a tua palavra, corrigindo os seus erros, abençoando vidas, Deus vai romper a tua luz como alva. Por que a tua luz? Porque a luz dele vai brilhar em você. E ele te criou com um propósito especial. A palavra de Deus diz que quando a gente está no ventre da nossa mãe, ainda como criatura informe, ele já planejou um futuro fantástico para nós. Ele já planejou algo diferencial para nós. E é isso que ele quer que brilhe, né? Você tem algo, um projeto para brilhar, para mudar o mundo, que ele planejou. Então, quando eu entro, eu me conecto na presença dele, a minha luz, ou seja, aquele plano de Deus na minha vida, aquele projeto que ele
tem para minha vida vai brilhar, vai caminhar. E ele fala que a cura apressadamente brotará. Deus é um Deus rápido, que age rápido, né? A gente às vezes demora tanto para ser transformado, para mudar, para caminhar, mas a Bíblia nos fala que ele age apressadamente. Eu gosto de um salmo que diz assim: Deus transforma o inverno em primavera, e ele faz isso tão rapidamente. Eu amo isso, porque ele faz rapidamente. Então eu quero dizer que antes dessa pandemia acabar, Deus tem algo para te abençoar. Deus tem uma proposta de vida diferente para você. Deus tem algo para você receber. Ele quer te surpreender. Ele quer que você viva diferente. Ele quer fazer brotar aquela cura que você precisa. Seja uma cura física, seja uma cura espiritual, seja uma cura emocional, seja a cura do teu casamento. Ele quer fazer algo na tua vida, ele está esperando você. Ele está com a mão estendida dizendo: vem viver aquilo que eu planejei para você. E aí ele fala assim, né? Olha, a tua justiça irá diante de ti. Olha que coisa maravilhosa. A justiça de Deus vai na minha frente. E atrás de mim vai a glória do Senhor. Para e pensa se alguém vai me atingir. Se alguém vier de frente para mim, para me derrotar, o que está na frente é a justiça de Deus. Porque eu sou justificada por Ele. E quando eu estou na presença dEle, quando eu confesso os meus pecados, quando eu ando na presença do Senhor, eu sou justa. Justa não por meu mérito, mas justa pela graça de Deus que me justificou. E eu, com essa justiça, você não consegue me atingir. Você pode tentar me acusar, pode tentar brigar comigo, pode tentar me derrotar, que a justiça de Deus está na minha frente. E a glória de Deus vem atrás. E se for um inimigo rasteiro que vai tentar me derrubar por trás, porque eu estou aqui desligadamente andando, a glória de Deus está atrás. E a gente sabe que ninguém consegue chegar perto da glória de Deus. Então Deus está falando hoje para cada um de nós, que a gente, quando se enquadrar, quando a gente entrar, se conectar nessa presença maravilhosa, nada vai atingir a nossa vida, porque a glória de Deus vai estar atrás e a justiça de Deus vai estar na minha frente. Amém? Você recebe essa palavra, que é a palavra de Deus. E ele continua dizendo, então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Você já imaginou isso? Você tem um Deus que você diz, Senhor, e ele diz, eu tô aqui do teu lado. É isso que ele quer e é isso que ele está pronto para dizer para você hoje. Vem para cá, para o meu lado, caminha diante da minha presença, acerta seus caminhos que eu quero responder a tua oração. E aí ele repete, né? Se tirares do meio de ti o julgo, o estender do dedo, o falar iniquamente. Cuidado, como é que está a sua boquinha? Você está falando iniquamente? Às vezes a gente reclama tanto, a gente murmura tanto, né? A gente só vê coisas ruins. E cuidado com o que você está enchendo a tua cabeça. Eu vou fazer aqui campanha contra jornal, televisão, não importa qual canal, qualquer coisa. Pode até ver para se distrair, mas para de ficar vendo milhões de informações, milhões de videozinhos, porque a gente acaba passando coisas iníquas. E tua boca tem que ser usada para abençoar, né? Deus fala, é bênção ou maldição? Escolhe o caminho que você quer receber nesse momento. Então Deus está falando, para com esse falar iníquo. Deus está falando com você nesse momento. O que você tem falado? O que você falou essa semana? Como você tem falado, profetizado sobre a sua vida? É importante que você profetize. Olha para o teu filho e profetiza vitórias. Olha para o teu marido e profetiza uma boa colocação profissional. Olha para o teu casamento e profetiza um lar feliz. Fala coisas boas, porque Deus, ele está no teu falar e ele te dá essa autoridade. Para de estender o teu dedo e julgar, né? Olha lá, olha aquilo. Deus está falando, para com isso. Se você tirar isso tudo, aí eu vou ouvir a tua oração. E ele fala, se você abrir a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha que fantástico! E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos da geração em geração. Olha que importante. Deus vai estar contigo e a tua vida
vai abençoar outras vidas. Veja bem, meu amigo, meu irmão, meu querido, você foi feito para plantar novas vidas no reino. Então, o modo como eu vou agir, o modo como eu vou orar, o modo como eu vou ajudar, vai trazer pessoas ao reino, aos pés do Senhor. Quantas pessoas você tem trazido à presença do Senhor? Seja honesto, né? Eu tô falando, seja honesto com você. Esse tem que ser um momento de introspecção. Esse tem que ser um momento de avaliação pessoal. Como é que tem sido a sua vida? Só para você? Quantas pessoas você está levando ao reino? Quantas pessoas você está ajudando? Quantas pessoas você está alimentando nessa pandemia? Seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja fisicamente, né? Então Deus está falando que quando você se colocar no lugar certo, eles vão te chamar de reparador das roturas. Lembra lá que eu falei que Deus está falando que estava procurando alguém que estivesse na brecha? Agora ele está falando que você vai ser conhecido como aquele que repara brechas. Aquele que vê um problema e ajuda a resolver um problema. Aquele que transforma vidas. Aquele que dá a mão ao necessitado, né? E ele vai continuar nesse texto, né? Eu vou parar, tá? O texto continua e eu queria te convidar, primeiro desafio, eu vou colocar esse desafio hoje aqui no grupo. Estudar o texto de Isaías 58. Ler, hoje a gente é domingo, não é dia do Senhor? Lógico que todo dia do Senhor, né? Mas não é o dia de comunhão, um dia mais especial ainda que a gente tem. Então, faça dele o dia do Isaías 58. Leia cuidadosamente versículo por versículo. Copie o pedacinho do versículo que mais falar o teu coração, coloque no grupo, tá? Eu quero ver quem está participando. Ore ao Senhor em cima desse texto. Faça um compromisso com o Senhor de seguir e ser desafiado e ser confrontado com o texto de Isaías 58. E peça que ele possa responder na tua vida sobre o Isaías 58, né? Na verdade, o que Isaías 58 está nos dizendo é a proposta do nosso livro. Apesar de que eu creio que nem está citado nesse livro, Isaías 58. Mas é um texto que Deus fala muito ao meu coração e quem chamou atenção para esse texto foi a minha sogra, mulher de Deus, amada, que sempre me ensina muito também. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O cerne desse livro é a confissão e limpeza diárias. Veja bem, muitas vezes, né, uma coisa importante que a gente tem que entender. A salvação, ela é um ato. Um dia eu ouvi a palavra de Deus através do sermão. Um dia eu ouvi a palavra de Deus através da leitura bíblica, através de um irmão que me pregou o evangelho, ou do meu pai e da minha mãe, que eu lá ensino no lar cristão. Eu ouvi a palavra de Deus e eu recebi a salvação. A salvação é um ato. Um momento eu recebi essa salvação. Mas a santificação, ela é um processo. Acho que tão bom seria, né, se quando a gente recebesse a salvação, a gente ficasse santo, né? Bom, eu recebi a palavra de Deus, agora pronto, não tenho mais pecados, eu sou uma pessoa santa. Gente, eu sou perfeita, não erro mais, não faço nada de errado. Não é assim, não é? É um processo de santificação que vai fazer com que eu vá corrigindo os meus erros, que eu vá sendo confrontada com os meus pecados e eu vou caminhando. No processo de santificação, é um processo que nunca vai te deixar parado. Ou você anda para frente, ou você anda para trás. Não se engane, não existe parada no processo de santificação. Então, eu caminho para frente, ou eu caminho para trás. Então, se você está parado, você não está parado, você está caminhando para trás, né? Então, cuidado, cuidado. Então, nós precisamos caminhar para frente. E qual é o modo que eu caminho para frente? Primeiro, a confissão dos meus pecados. E nós precisamos entender que essa confissão, essa limpeza precisa ser diária. Ela precisa ser diária, né? Eu tenho que botar aqui para ler. Né? A nossa querida pastora Aline colocou uma coisa fantástica aqui. É dolorido esse processo, né? É dolorido, mas ele é incrível. É exatamente isso. Ela deu um gancho aqui perfeito para isso. Esse não vai ser um processo fácil na sua vida, nunca vai ser. Vai ser um processo que parece até falar assim, ai gente, nem tá dando resultado. A princípio a gente pensa assim, ai tá muito difícil eu abrir mão de coisas. E muitas vezes nós vivemos situações
que a gente nem percebe que é pecado. A gente nem percebe que nos afasta de Deus. A sequência do capítulo de Isaías 58 ao Isaías 59, que já é um texto-chave no livro, que diz assim, olha, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o ouvido não está surdo que não possa ouvir, mas as nossas maldades, os nossos pecados nos separam, esconderam de vocês o rosto de Deus. Então, na verdade, Deus, ele apesar de que ele não se afasta de nós, nada pode nos separar do amor de Deus, ele continua nos amando da mesma forma, mas o meu pecado faz com que eu não consiga ver o rosto de Deus. Então entenda, não é Deus que se afasta de mim. Eu me afasto de Deus quando eu estou em pecado, quando eu estou longe da presença de Deus, quando eu estou afastado da presença de Deus. Um irmão pediu para me falar sobre o versículo 13 do capítulo 58, né? Uma irmã, né? E, enfim, eu falo já, me dá só um minutinho, se eu não conseguir falar, eu faço um áudiozinho no grupo, por causa a gente está com o horário avançado, eu volto lá e faço um áudio no grupo sobre o versículo, o finalzinho do capítulo 58, ok? Então, o que acontece aqui? Existem coisas que estão te afastando de viver esse manancial da presença de Deus. E essa mudança, como o pastor Davi falou aqui, é uma mudança que tem que começar internamente de nós. Não tem jeito. Ele falou uma coisa muito importante, que é a mudança do nosso país. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes na Coreia do Sul fazendo uma imersão sobre o poder da oração. E é um país que, em 20 anos, ele passou dos 5 mais pobres do mundo para um dos 10 mais ricos do mundo. Em 20 anos. 3% da população da Coreia era convertida. 3%. Mas esse 3% orava calorosamente, diariamente, pela mudança do país. 3% do país estava orando. E em 20 anos, eles se transformaram numa potência. Nosso Brasil tem jeito. Depende da nossa mudança. Depende da nossa oração. Mas não adianta, as minhas orações, o meu jejum, o meu clamor não vai ser ouvido. Não porque Deus não queira abençoar, mas porque os meus pecados estão me escondendo da presença de Deus. Eu não estou conseguindo ver a direção do Senhor. Eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu não estou conseguindo chegar à presença do Senhor, porque tem atitudes na minha vida, tem situações na minha vida que estão me afastando. E é exatamente isso que nós vamos aprender a retirar de nós. Nós vamos, nesse processo, identificar situações, identificar pecados que nem me pareciam pecados, que estão dificultando de eu ouvir a voz de Deus ou de eu conhecer melhor a Deus. E esse vai ser um processo doloroso, esse vai ser um processo difícil, esse vai ser um processo de quebrantamento e humilhação, que começa com a confissão e a limpeza diária para que eu possa andar no Espírito, né? Toda mudança traz dor, né? Como tá falando. E a gente vai fazer essa confissão e limpeza diária. Então, assim, esse momento a gente tem que entender que essa falta de santidade genuína, aí já é uma frase até do livro, é a razão predominante pela qual Deus retém sua poderosa presença e poder. Então, chega, né, de aparência de santidade. Chega de mostrar alguma coisa que não é o meu íntimo. A gente vai começar um processo de limpeza, um processo pessoal de uma faxina interna, de uma faxina pronta. Sabe quando a gente compra uma casa? Essa casa aqui que eu tô, né? A minha casa tem 100 anos. Acho que mais ou menos 100 anos de construída, né? Uma casa antiga. E eu me lembro que quando eu comprei essa casa, nós compramos, eu e meu marido, eu fiquei muito entusiasmada porque é uma casa muito grande. Mas a casa estava completamente quebrada, a pessoa, o ex-dono, estava muito abandonada, a casa estava toda quebrada. E logo que eu entrei, eu comecei a visualizar a casa, e aquela coisa, aquela visão de mulher. Eu olhava para a sala e eu pensava numa cortina bonita, eu pensava num tapete bonito, e eu queria gastar com isso. E eu falava pro meu marido, olha que beleza, eu vou botar essa cor na parede, eu vou botar um tapete, eu vou botar um sofá bonito aqui. E eu comprava as coisas, eu me lembro que eu comecei a fazer um enxoval para comprar de coisas, como quando a gente casa, a gente comprou a casa, a gente tínhamos, sei lá, acho que uns 10 anos de casado, mais ou menos, mais ou menos isso. Enfim, e meu marido falava assim, peraí, para tudo. Esquece de cortina, esquece de tapete,
Porque o que nós vamos fazer agora é trocar toda a elétrica da casa. Eu vou quebrar tudo e vou trocar toda a elétrica da casa. Eu falava, como assim? Mas quando eu acendo a luz está acendendo. Ele falava, não, porque eu não quero que a gente tenha problemas de elétrica. E aí ele contratou um eletricista e a gente gastou uma grana e não aparecia o serviço, porque ele só quebrava as paredes e botava fios internos e trocava os fios. Depois ele falou, eu vou trocar todo o sistema de água e esgoto da casa. E ele trocou todos os canos da casa. Foi outro dinheiro grande. E eu não conseguia ver minha casa arrumada. Parece que a casa estava ficando mais bagunçada, né? E ao invés da minha casa ficar mais bonita, ela ficava mais feia. Porque ele ia quebrando o chão todo e trocou os canos. E o dinheiro ia. E eu via só sujeira. E eu via cada vez a sujeira aparecer mais, porque ele trocou todos os canos. E aí ele falou, agora a gente vai trocar essa estrutura de algumas coisas que estão faltando aqui e vamos retocar as paredes. E aí a gente vai ver aonde tem infiltração, a gente vai consertar paredes. E ele começou a fazer toda a obra estrutural da casa. Até que eu consegui chegar na escolha da cor da pintura e depois eu consegui começar a arrumar a minha casa. Colocar um sofá, uma mesa bonita, um copo bonito e os detalhes bonitos. E é assim que tem que ser a nossa vida. É assim que hoje Deus está fazendo esse chamado para cada um de nós. É necessário que você vá no mais interno que você. Embora possa parecer que vai bagunçar toda a sua estrutura, e vai bagunçar. Embora possa parecer mais feio do que estava a sua vida. Porque você vai ser impulsionado a pedir perdão, você vai ser impulsionado a reconhecer coisas que você não quer reconhecer na tua vida, mas eu quero te dizer que esse é um caminho que vai te levar a ser uma pessoa melhor. Esse é um caminho que vai limpar a tua visão, que vai limpar os teus ouvidos, que vai te fazer um reparador de brechas, que vai te fazer aquela pessoa que vai transformar vidas. Vambora caminhar junto nessa jornada? Vambora caminhar pronto a pagar o preço dessa limpeza profunda, dessa confissão diária de pecados, desse discernimento de Deus, daquilo que está me afastando de Deus, para que eu possa viver algo diferencial, para que eu possa viver o sobrenatural, os planos de Deus sobre a minha vida. Vambora todo mundo junto? Amém, amém, amém. Eu tô vendo os améns aqui, amém por isso. Então a primeira coisa que eu quero te chamar, faça um momento diário com Deus. Hoje você vai ler Isaías 58, estudar, meditar, orar sobre cada versículo, pedir que Deus te mostre cada detalhe do versículo. Se possível, você deve ler Isaías 58 durante toda a semana, junto com o estudo do livro. Lê 2 versículos, lê um pedacinho a mais, vai lendo. Se você tiver dúvida, coloca lá no grupo do WhatsApp. Se algo te chamar a atenção, coloca no grupo do WhatsApp o versículo e vai lendo e meditando, engolindo, mastigando essa palavra. Tire tempo com Deus. Tire tempo com Deus. Tire um tempo maior do que o seu normal com Deus. Faça um esforço e separe um tempo com Deus diário, pessoal. Eu vou colocar no grupo o que você precisa ler essa semana. Você vai ler 3 capítulos, se eu não me engano, essa semana. E eu vou te mostrar o que você precisa ler. Não vá além disso. Leia com cuidado, marque no seu livro, anote aquilo que Deus falar no seu coração, fixe nas palavras de Deus do livro, ou seja, nos versículos bíblicos, estude, divide com a gente aquilo que você está lendo, divide com o grupo, divide pessoalmente, divide com seu pastor, divide com alguém que você tenha vontade. Propague a palavra de Deus, tire um texto e coloque em toda a sua rede social. Comece a publicar os textos bíblicos, ao invés de falar de política, ao invés de mandar piadinha, ao invés de se lamentar e murmurar, divulgue a palavra de Deus que é viva e eficaz. E eu creio que Deus vai falar com cada um de nós. Eu creio que Deus quer falar com você e vai começar a falar essa semana com você. Eu creio nisso, verdadeiramente eu creio nisso, que Deus quer falar. Como é que você pode sentir esse despertamento espiritual?
Eu creio que da mesma forma como Deus fez na Coreia há 50 anos atrás, da mesma forma que Deus fez há 100 anos atrás, lá na Inglaterra, no avivamento da Rua Azusa, da mesma forma que Deus já fez em outros lugares do mundo, Deus vai fazer, Ele está fazendo um grande avivamento no Brasil. Eu creio que o despertar de Deus nessa geração é no Brasil. Ele está levantando líderes, ele está levantando intercessores, ele está levantando vidas para participar desse avivamento. E a grande questão hoje é, você quer fazer parte desse avivamento? Você quer ficar na história espiritual? Não estou falando na história pública, não estou falando em ser famoso. Eu estou falando em lá no céu, você ser detectado. Quando Deus estiver andando pela terra, Ele olhar e falar, caramba, eu estou vendo a pastora Aline ali ajoelhada, clamando pelo Brasil. Olha, eu estou vendo Jacques orando com a sua esposa. Eu estou vendo Jacques e a sua esposa fazendo a diferença. Eu estou vendo a Thaís ajudando a seu vizinho e levando almas aqui para o céu. Você quer fazer parte dessa história que é a história que vale a pena? Então você precisa buscar a santificação. E o primeiro passo é que você faça uma limpeza espiritual, pessoal da sua vida. Não tenha medo de mostrar para Deus aquilo que Ele já está cansado de saber, né? Então, se derrame perante o Senhor. Todo dia, a partir dessa semana, né? Tira um momento em que você vai orar ao Senhor. Você começa a contar para Deus. Ah, mas Ele já sabe. Conta para Deus aquilo que está te afastando dele. Conta os desejos ocultos do seu coração. Conta aquilo que você falou que não edificou a vida de ninguém. Conta para Ele aquilo que você assistiu que não é do Senhor. Conta para Ele aquilo que você deixou de fazer. E à medida que você for lendo o livro, que você for entendendo sobre os pecados, que você vai ser discernido aqui. Eu vou até ver aqui o pecado que a gente vai estudar essa semana. Primeiro pecado que a gente vai falar sobre o pecado de pensamento. Então a gente vai estudar sobre os pecados de pensamento. Amém, pastor Davi? Já é um reparador de brechas, eu sei, e está se colocando no caminho, né? Mais ainda, amém, para o reparador de brechas. Pecados de pensamento, a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Tanta coisa que passa por aqui, olha, que já está me afastando de Deus. O que a minha cabeça, né, tá cheia? Às vezes a gente enche tanto a cabeça de tantas coisas e nem tem tempo de encher a cabeça com aquilo que vai transformar a nossa vida. Kelly também tá aí colada com a gente, amém, Luciana, né? Somos uma geração privilegiada, queremos ser corrigidos pelo Senhor, amém. Vamos ser corrigidos pelo Senhor. A gente vai falar semana que vem sobre pecados de pensamento e pecados de atitude. Capítulo 1 e 2 são as tarefas que você tem durante a semana. Lê devagar. Eu vou colocar cada dia o pedacinho que você tem que ler, ok? As páginas que você vai ler. Então vai devagar, calma. Hoje você só vai ler Isaías 58. Hoje você vai estudar sobre Isaías 58. Vai ler quantas vezes forem necessárias. 5, 10, 20. Copiar os versículos, publicar pedaços de Isaías 58. Eu quero te desafiar a levar Isaías 58 além. Amanhã a gente começa a nossa jornada nos pecados de pensamento. Queridos, vamos juntos ser aqueles reparadores de brecha que o mundo precisa. Vamos escrever o nosso nome, não nos contentar com apenas estar escritos no livro da Bíblia, mas vamos escrever o nosso nome na história espiritual do Brasil dessa geração, para que nós possamos juntos ver essa transformação. E eu quero dizer para você que a Bíblia diz assim, quando a gente se deleita na presença do Senhor, Ele concede o desejo dos nossos corações. Então eu quero te convidar agora a esquecer os desejos do seu coração, porque Deus já conhece o desejo do seu coração. E ser aquele que se deleita, que se alegra na presença do Senhor. Eu fico até assim, realmente é algo que mexe no meu coração. E a experiência que eu tenho, que cada vez quando a gente está buscando a Deus, buscando isso, Deus vai enchendo a gente de uma alegria, de uma energia tão bonita, tão forte, que isso já vai transformando a gente. Para fechar, eu quero deixar você Tiago 4, 8 a 10, que diz assim: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai.
Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É tempo de se chegar a Deus. É tempo de limpar as suas mãos. É tempo de se humilhar na presença de Deus. E Ele vos exaltará. Deus querido, Pai amado, glorificado, louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, vem à nossa frente, Senhor amado, com a tua justiça. Cerca-nos, Senhor, com a tua glória, para que possamos caminhar, Senhor amado, contigo. Queremos aqui, Senhor, declarar que queremos ser reparadores de brecha. Queremos mudar o nosso Brasil através da intercessão, através da oração, sendo o braço teu. Mas para isso, Senhor, precisamos entender aquilo que estamos pecando. Precisamos limpar o nosso interior, Senhor. Fazer uma faxina profunda, meu Deus amado, na nossa vida. Queremos deixar para trás tudo aquilo, Senhor, que está nos escondendo da tua presença, que está dificultando da gente ouvir a tua voz, Senhor amado, e olhar e ver os teus caminhos, Senhor amado. Queremos juntos, Senhor, nos consagrar, Senhor, para fazermos a diferença, Senhor amado. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos força, dá-nos direção. Glorificamos e exaltamos o seu nome santo e poderoso. Em Cristo Jesus, oramos. Amém, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. O Isaías 58, Isaías 58. E a gente vai colocar alguma coisa no grupo. Não deixa de acompanhar com a gente. Eu quero ver o seu retorno no grupo, ok? Coloca alguma coisa no grupo lá para a gente ler junto. Ai, obrigada, pastora Aline. Você é bênção, obrigada demais. Eu estou muito alegre de estar aqui com vocês. Muito, muito alegre. Muito feliz mesmo. Ah, legal, aí o Wanderson tem em PDF. Manda aí, bota no grupo, Wanderson, por favor, o livro em PDF. Coloca o link, porque fica mais fácil, para quem não tem, né, poder copiar, né, quem não tem o livro. Mirtes Melo, que bênção que você está aqui com a gente. Gosto tanto de você. Um beijo para todo mundo que está conectado. Tivemos mais de 60 pessoas conectadas. Obrigada, pastor Davi. Que honra estar aqui. Deus abençoe vocês. Eu vou desconectar aqui para o pastor Renato entrar, né, e fechar o nosso dia aqui. Fica conectado com o pastor Renato, né? Entra aqui para concluir o nosso estudo.